Bom dia, amigo, amiga, está entrando em sua casa agora, essa madrugada de quarta-feira, o programa Alemanha em Direto. O que fazer quando o sofrimento não é no corpo? O que fazer quando o sofrimento, ele aperta a alma? Quando o sofrimento é no corpo, há medicamentos à disposição, toma-se um remédio e a dor sai. Faz-se um tratamento e a doença é curada. Mas quando a doença ataca a alma, quando a alma cai em depressão, quando há uma tristeza profunda, um desejo de morrer, quando a pessoa não encontra paz em ninguém e em lugar algum, o que fazer para mudar essa situação? Aqui nessa programação você vai encontrar a resposta para essas e outras perguntas. Mas antes de falarmos a respeito, eu gostaria que você acompanhasse um testemunho, um caso verídico, um depoimento de uma pessoa que tinha um buraco, um vazio na sua alma, que não encontrava felicidade em lugar algum, mas que encontrou essa felicidade, essa transformação de vida em Deus. Acompanhe o testemunho dela, daqui a pouco eu volto. Inclusive, se você está desesperado e precisa de ajuda, quer agora desabafar, nossa linha de participação, nossos telefones estão à sua disposição, o número está aqui abaixo, você pode entrar em contato conosco. Vamos ao testemunho, daqui a pouco eu volto. Quando eu cheguei à igreja, a minha vida era totalmente destruída. Eu vim mesmo para a igreja no fundo do poço. Tinha a visão de vultos, ouvia vozes, tinha pensamentos de suicídio, tinha uma voz já desde miúda mesmo, que dizia para eu tirar a minha própria vida. Mas isso nunca aconteceu. Porquê? Porque ao mesmo tempo que eu ouvia aquela voz que me dizia para tirar a minha própria vida, eu também ouvia outra voz que dizia para eu não fazer isso, para pensar nas pessoas que gostavam de mim, na minha própria família. Eu acordava às 3 da manhã, com o vulto preto ao meu lado. Chegou a acontecer uma vez até que eu acordei, mas só estava a consciência. Sentia como se fosse algo a caminhar por cima de mim, mas não conseguia mexer o meu corpo. Era mesmo assim uma coisa sufocante, mas depois daí surgiu o medo também do escuro. Havia noites que eu queria ir à casa de banho, ou acordava para ir à casa de banho e não conseguia. Aquele medo estava a mexer comigo, porque também foi uma altura que eu comecei a morar sozinha e então aquilo aprisionava-me completamente. Cheguei a ter sonhos e esses sonhos atormentavam, porque determinados sonhos aconteciam. Aconteceu inclusive com o meu próprio irmão, que eu sonhei que ele estava a queimar-se e no dia a seguir ele teve um ataque epilético e caiu sobre o grelhador e abriu a zona do queixo. Eu sentia-me muito mal, eu não tinha paz. Aquilo dava cabo de mim mesmo. Cheguei a dizer inclusive ao meu próprio pai que eu não tinha vontade de viver. E acredito que isso para um pai não seja fácil de ouvir. Quando eu era criança, eu cresci no meio da religião. Então eu até falava com Deus, mas derivado das coisas que foram acontecendo ao longo da minha vida, eu fui deixando de falar com Deus. E também foi aí que começou tudo a piorar. Aquelas coisas todas mexiam comigo. O que é que acontecia? A minha maneira de me defender também era atacar os outros. Era uma defesa que eu criava ali. Inclusive chegava mesmo a guardar mágoas, chegava a olhar para as outras pessoas que me faziam mal, às vezes até desejava a própria morte. Eu conheci a Igreja Universal através de um convite. Quando cheguei à igreja, porque assim, às vezes as pessoas já vêm com alguma ideia errada de lá de fora. Eu já tinha ouvido algumas coisas, mas eu já tinha experimentado tantas coisas, só que era diferente. E inclusive quando eu cheguei à Igreja Universal, eu senti um acolhimento diferente. As pessoas que me receberam tiveram o cuidado de vir ter comigo. E eu vi também o cuidado de Deus e hoje vejo ainda mais, porque até aquele momento, mesmo eu sendo suja, mesmo estando no mundo, Deus conseguiu olhar para mim e me resgatou. Então eu quando cheguei à igreja fui-me entregando e os primeiros sinais foram acontecendo. Eu comecei a fazer propósitos, fui obedecendo a tudo aquilo que me era passado, fui obedecendo à palavra. Claro que não foi fácil, porque nunca é fácil, implica sacrifício, mas quando nós realmente queremos essa mudança, nós fazemos acontecer. Eu obedeci à voz de Deus, custa, mas pronto, eu queria essa mudança, subi ao altar e ali eu tive a certeza que aconteceu essa libertação. Só que era assim, eu cheguei a um ponto que eu pensava, o que é que falta entregar mais? O que é que falta eu fazer mais? Ainda não tinha recebido, a libertação já tinha acontecido, já tinha visto respostas de Deus, mas a mudança principal dentro de mim
ainda não tinha acontecido. E essa coisinha que faltava era uma dúvida. E naquele mesmo dia que eu percebi que era isso, eu fiquei com uma revolta tão grande dentro de mim e naquele dia eu entreguei totalmente. E eu lembro-me como se fosse hoje. Foi no dia 1 de maio de 2019. Lembro-me exatamente do sítio que estava sentada. Foi na reunião, foi na Vigília do Trabalhador, porque o dia 1 de maio é o dia do Trabalhador. Foi numa quarta-feira à tarde. E ali eu recebi o Espírito Santo. O batismo com o Espírito Santo foi maravilhoso. Não vou dizer que foi algo assim emocionalmente falando, foi algo que aconteceu ali na minha consciência. A partir daquele momento eu tive a certeza que era filha de Deus. A Ariana hoje é totalmente transformada. Se antes era assim um pouco mais barraqueira, fofoqueira até, hoje não, a Ariana tem paz, a Ariana tem alegria, é totalmente transformada de dentro para fora. O Espírito Santo para mim é tudo, é aquele que me dá a capacidade de manter firme na fé até ao fim, porque às vezes não adianta até começarmos muito bem, estarmos ali emocionalmente falando com toda a força, mas depois vem uma luta e acabamos por desanimar. Não, o Espírito Santo é aquele que nos dá essa capacidade. Hoje aconteceu a total libertação, a transformação de dentro para fora, hoje já não vejo vultos, hoje já não ouço vozes, hoje sou realmente transformada, já não tenho pesadelos. E hoje já não tenho esses pensamentos de suicídio que tinha antes. Hoje tenho pensamentos de vida e quero levar essa vida também para outras pessoas. Certa vez Jesus disse: sem mim, ou seja, sem Ele, nada podeis fazer. O que significa isso? Ele estava dizendo que sem Ele, sem a presença dEle em sua vida, em minha vida, em nossa vida, nada que façamos vai nos fazer feliz. Nada que possamos conquistar vai nos satisfazer. Há pessoas que têm agora, nesse instante, essa sensação, esse sentimento. Você é uma pessoa que nada preenche o seu vazio, nada faz você feliz. Você até tem uma boa família, não te falta recursos financeiros, o seu corpo não está doente, mas há no seu coração, na sua alma, um grande vazio, um buraco que nada consegue preencher, uma angústia, uma depressão. Por quê? Porque o buraco que se encontra na sua alma, o vazio que está na sua alma, só pode ser preenchido pelo Espírito Santo, pela presença de Deus. Quando falamos de presença de Deus, falamos de uma paz incalculável, uma paz incomparável, uma paz que cada vez que você acompanha aqui a programação, você ouve as pessoas que dão depoimentos falar que receberam. Essa paz você também pode receber. A melhor notícia, ela é gratuita, você não tem que pagar nada. A única coisa que você precisa fazer é dar um passo na direção de Deus. Você já deu um passo na direção do psicólogo, você já deu um passo na direção de psiquiatras, você já deu um passo na direção de médicos, você já deu um passo na direção de relacionamentos que só te machucaram mais, você já deu tantos passos na direção, em várias direções, que não te levaram a lugar nenhum. Por que dificuldade em dar o passo na direção certa? Deus é o único que pode resolver a sua situação na alma. Você que deseja mudar essa situação, começar uma nova vida, hoje, quarta-feira, é o dia certo para isso. Você vai acompanhar agora o próximo bloco, daqui a pouco eu volto falando mais a respeito. Eu conheci a Igreja Universal por causa da mãe de uma amiga minha. Ela passou muito tempo a convidar-nos para ir. E, embora eu nunca tenha sido uma jovem rebelde, não ligava muito. Eu dizia, é hoje, é amanhã. Até que houve um dia que eu aceitei ir e aquele dia foi transformador. Eu lembro-me que eu cheguei e tudo o que eu ouvia na reunião fazia tanto sentido para mim. E eu pensei assim, como é que é possível? O pastor está a falar exatamente aquilo que eu digo a mim mesma. E eu pensei, como é que isto é possível? E logo naquela reunião eu notei que não havia como aquele homem saber de coisas que ninguém sabia, só eu sabia. Vocês às vezes sentem-se assim e pensam isto. E eu pensava, mas é o que eu sinto. Vocês acham que não têm valor?
vocês acham que ninguém gosta de vocês acham que um dia vão ser abandonados. E quando ele disse aquilo, eu pensei, sou eu. Eu não podia engravidar, os médicos disseram-me que eu, quando quisesse engravidar, eu teria que recorrer a tratamentos. Nessa altura, eu já conhecia a Igreja Universal e já sabia agir a fé, e agi a fé. Mas o que é que aconteceu? Eu engravidei, fiquei muito feliz, foi resultado de muita luta, não é? A nível espiritual, mas quando a minha filha nasceu, eu não conseguia tomar decisões na vida dela. Eu continuava insegura, mesmo Deus me tendo abençoado com uma gravidez que era impossível, sem tratamento, eu não sabia tomar decisões. Eu continuava a mesma Sheila insegura, eu continuava a mesma Sheila assustada. E quando eu fui mãe, piorou porque eu tinha uma vida que dependia de mim. E então eu cobrava muito mais de mim, as vozes que eu ouvia eram muito mais duras comigo, eu cheguei a dizer a mim mesma que eu não era boa mãe, e na Igreja Universal eu realmente aprendi. Eu aprendi que eu ia continuar a ter esses pensamentos, mas eu iria saber combatê-los. E realmente foi o que aconteceu. E a primeira mudança que eu vi foi na minha confiança. E comecei a ouvir muito o Espírito Santo, Espírito Santo, Espírito Santo. E apesar de eu estar num sítio que eu realmente sentia que era entendida e já ter aprendido muitas coisas, eu sentia-me ainda meio incompleta. E eu pensei, bem, Deus ouviu-me. Eu pedi a Deus, eu usei a minha fé, eu tive a minha filha, contrariei tudo o que os médicos me disseram, mas eu não consigo. E então foi aí que eu entendi que para realmente estar completa e a minha vida completamente selada, eu tinha que receber o Espírito Santo. E foi isso que eu fiz, dediquei-me de tudo, de todas as formas, eu esforcei-me, entreguei-me por completo. Abdiquei, eu lembro-me na altura, eu até abdiquei de coisas que eu gostava de fazer e na hora da busca eu fui batizada com o Espírito Santo. E quando aquilo aconteceu, eu senti mesmo, era isto que eu precisava, era isto que me faltava, porque eu não senti nada a descer. Mas é como se alguém me tivesse dado um abraço. Eu senti que foi um abraço. E um abraço como eu nunca tinha sentido de ninguém. Apesar de sempre ter sido muito bem rodeada, com muito amor, aquele abraço foi diferente. E eu senti como se eu nunca mais estivesse sozinha. E assim foi, porque eu nunca mais me senti sozinha. De lá até cá, o Espírito Santo tem estado todos os dias a transformar-me. Eu até fico surpreendida com aquilo que ele continua a fazer, porque hoje em dia eu faço coisas que eu nunca achei que eu fosse a fazer. Eu hoje em dia sou empreendedora, não poderia ser mãe, tenho 3 filhas, tenho um casamento abençoado. Hoje em dia sou uma mulher que sabe lutar pelo seu casamento, sabe resolver os conflitos. E para uma pessoa que era insegura, uma pessoa que não conseguia tomar decisões, hoje em dia eu tenho o meu ateliê, eu tenho um espaço que é gerido por mim, quer seja redes sociais, quer seja produção, tudo é basicamente gerido por mim. O Espírito Santo para mim representa tudo. Eu hoje sei que eu não consigo fazer nada sem o Espírito Santo. E enquanto Ele for primeiro na minha vida, eu sei que eu estarei sempre na melhor posição que eu possa estar perante qualquer coisa. Eu me encontro aqui na nossa igreja em Berlim, onde nós nos reunimos para buscar essa paz. As pessoas entram por essa porta depressivas, entram por essa porta sem razão de viver. Muitas entram até pensando em desistir de tudo, em tirar a própria vida. Temos muitas pessoas que participam conosco aqui das reuniões, que inclusive até tentaram suicídio várias vezes, e hoje são pessoas realizadas.
Hoje são pessoas transformadas. Hoje são pessoas que têm prazer na vida. Meu amigo, minha amiga, o mesmo pode acontecer com você. Se você vive aqui em Berlim, eu terei muito prazer em atender você, conversar com você. Você não precisa se preocupar com pagamentos. Nada custa a ajuda de Deus, ela é de graça. A única coisa que você precisa é ter o desejo de dar esse passo na direção dele. Hoje, quarta-feira, eu estarei aqui pessoalmente em 4 horários à sua espera para poder, junto com você, ouvir a palavra de Deus e atender você também. Você que deseja um atendimento, um acompanhamento, conversar sobre o seu problema, desabafar, você pode fazê-lo através da nossa linha de ajuda que está aqui no rodapé do seu vídeo, ou você pode vir pessoalmente, para que possamos, então, olho no olho, ouvir a sua história e orientar você no caminho certo, para que breve você possa, então, contar também as novidades boas que, com certeza, vão acontecer no seu interior e na sua vida. Aqui em Berlim, estamos na Schulstrasse, número 119, esse é o endereço dessa igreja onde eu estou, e você pode comparecer aqui hoje às 8 horas da manhã, às 10 horas da manhã, às 3 da tarde ou às 19 horas. Nesses 4 horários estaremos aqui à sua espera. Caso você não viva aqui em Berlim, mas vive na Alemanha, em qualquer outra cidade, nós temos a Universal, a Igreja Universal, espalhada por todo o território alemão, de norte a sul, de leste a oeste, no centro do país. Você pode com certeza encontrar uma Universal aí perto da sua casa. Se você não vive aqui na Alemanha, você pode também usar o nosso número para buscar conosco o endereço da Universal aí mais próximo da cidade, no país onde você está vivendo. Não se esqueça, uma vida nova só depende de você. Deus está pronto para fazer algo grande, algo maravilhoso na sua vida. É necessário, porém, que você estenda a sua mão e aceite a ajuda dele. Que Deus abençoe você e até logo,